Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Escala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Conforme eu tinha prometido para vocês, eu estarei apresentando uma série de reflexões sobre as cartas de Paulo. No nosso encontro anterior, eu fiz uma introdução acerca dos textos paulinos. E ali eu apresentei um pouquinho do que nós vamos conversar nos nossos próximos encontros. E conforme eu havia dito, hoje nós começaremos falando acerca da carta de Paulo aos Romanos. E ao meu ver, a carta de Paulo aos Romanos, das cartas de Paulo é a mais complexa. Nós temos no Novo Testamento 3 textos que, ao meu ver, são bem complexos para nós compreendermos, mas eles são essenciais. Nós temos Apocalipse, que é um texto complexo por todas as simbologias que nós temos lá em Apocalipse, que é um texto de João. Existem vários simbolismos, várias imagens ali que nós devemos entender de uma forma figurada, outras de forma literal. Então, Apocalipse não é tão simples. Por isso que existem tantas linhas de interpretação acerca de Apocalipse. Um segundo texto que eu acho complexo no Novo Testamento é a Epístola aos Hebreus. Aquele que consegue compreender aos Hebreus, certamente é aquela pessoa que compreende o Antigo Testamento. Então, para você compreender aos Hebreus, você tem que ter uma compreensão de um todo do Antigo Testamento. Por isso que não é tão simples. E ao meu ver também, esta carta de Paulo aos Romanos, que ela é bem complexa. E tratar num estudo por vídeo, em poucos minutos, não é uma missão fácil. É uma missão bem difícil. E é justamente por isso que nesse nosso encontro de hoje, eu não quero esgotar a carta aos Romanos, mesmo porque não é possível esgotar esta carta em poucos minutos. O que eu quero trazer para vocês é uma breve introdução daquilo que Paulo apresenta dentro desta carta. Então, a carta aos Romanos, ela é a carta mais extensa do apóstolo Paulo, de todas aquelas que ele escreveu, e, ao meu ver, é a carta mais teológica de Paulo. É a primeira carta que ele vai escrever, né? Ele vai escrever o que os estudiosos vão dizer na sua terceira viagem missionária. Ele escreve esta carta a uma igreja que ele não tinha sido o fundador dela, diferente de todas as outras cartas que ele escreve para igrejas que ele era o fundador. Esta igreja não. E talvez você se pergunte, mas como que surge então esta igreja lá em Roma? Teve um outro apóstolo que foi lá e começou esta obra? Na verdade, nós não temos uma resposta objetiva acerca dessa questão. O que é mais seguro dizer é que na noite de Pentecostes, naquele momento onde o Espírito Santo desce, citado lá em Atos capítulo 2, que um grupo de irmãos que eram de Roma estavam presentes. E esses irmãos, quando voltaram para Roma, iniciaram esta obra lá em Roma. E Paulo escreve para esses irmãos. E ele escreve por quê? Por que Paulo vai escrever esta carta? Ele vai escrever para trazer uma unidade. Aqui já tem uma informação importante. Ele vai escrever para trazer a unidade entre aqueles cristãos judeus que tinham se convertido a Cristo, e aqueles que eram estrangeiros e também tinham aceitado a Cristo. E eles tinham essa dificuldade no relacionamento. Eles tinham alguns dilemas entre eles. Então Paulo vai justamente escrever esta carta para trabalhar esses dilemas, e não apenas isso, ele também vai escrever esta carta para explicar alguns conceitos dele, algumas ideias que ele tinha. Então, nós temos esta carta como uma carta importantíssima das cartas de Paulo, porque ele está explicando acerca de conceitos que são duros de nós explicarmos. Ele fala sobre salvação, por exemplo, e não é tão simples falar acerca de salvação, né? Outros estudiosos vão colocar a carta de Paulo aos Romanos como o Evangelho segundo escreveu Paulo. Sabia?
Os autores dos evangelhos, nós temos 4 evangelhos no canon. Nós temos evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas e segundo escreveu João. E nós temos Romanos. E o que alguns estudiosos, alguns biblistas vão dizer, que Romanos é uma espécie de um evangelho segundo Paulo escreveu. Tá bom? Eu preparei um material aqui, algo bem simples, que eu vou tentar resumir. Eu não vou ler para que nosso encontro aqui não seja um encontro cansativo. Mas vamos lá. Paulo ele vai falar acerca da salvação oferecida por Jesus Cristo. Então, se nós pegarmos e dividirmos esse livro, esta carta, de forma bem simples, em blocos, a primeira parte, ou o primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar acerca da justificação pela fé em Jesus Cristo. O que Paulo vai resumir dentro desses primeiros capítulos da carta aos Romanos, capítulo 1, 2 e 3, Paulo vai falar o que está em Gênesis. Ele vai falar da queda do homem. Ele vai falar da introdução do pecado na humanidade por um homem. Então, se nós pegarmos esses primeiros capítulos, ele está dizendo o quê? Que todos nós somos pecadores. Que todos nós estamos na condição do pecado. E viver na observação da lei, a lei vai justamente denunciar que todos nós somos pecadores e que todos nós estamos condenados. A grande verdade é que se nós ficarmos de Romanos 1 até Romanos capítulo 3, se Romanos fosse apenas esses 3 capítulos, nós estaríamos perdidos. Porque o que Paulo vai apresentar aqui é que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos numa condição, a raça humana está numa condição de pecado. Porém, se nós pegarmos lá no capítulo de número 3, onde ele vai concluir esse primeiro bloco, isso é uma divisão que eu estou fazendo aqui. Se nós pegarmos o capítulo 3 e o versículo 21 em diante, olha o que ele vai dizer. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho a lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Bom, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo aqui da condição atual do homem. O homem no seu estado de pecado, porém redimido pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então o que Paulo vai apresentar é que sobre o homem existe uma ira, existe uma condenação, existe um peso sobre o homem, onde a própria lei vai dizer e vai mostrar o quanto nós somos falhos. E Paulo vai dizer que pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós alcançamos o perdão de Deus. Então, Paulo nesses primeiros capítulos, se nós ficarmos apenas nessas primeiras partes do capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver que nós somos pecadores e nós estamos perdidos. A grande verdade é essa. E se nós pegarmos esses últimos versículos do capítulo 3, Paulo vai dizer que pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós alcançamos o perdão de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Depois nós temos
nós temos a segunda parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo de número 8 desta carta aos Romanos, onde Paulo vai citar Abraão para ilustrar a doutrina da justificação pela fé. Então ele vai expor as doutrinas da salvação e ele vai ensinar como essas doutrinas da salvação elas vão interferir na nossa vida com Cristo. Então nós estávamos debaixo de ira. Essas são as palavras de Paulo. Nós estávamos debaixo da ira. Mas o sacrifício de Jesus nos livrou. O capítulo 5, o que ele vai dizer? Que nós estamos fora da ira, Deus nos livrou da ira, Jesus Cristo nos livrou da ira de Deus. Se você pegar o capítulo 6, ele vai dizer o quê? Que o sacrifício de Cristo nos livrou do pecado. Capítulo 5 da ira, o capítulo 6 do pecado. O capítulo 7, nós estávamos mortos na lei, mas o sacrifício de Cristo nos livrou da lei. E se você pegar o capítulo de número 8, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós estávamos condenados à morte, e pelo sacrifício de Cristo nós estamos livres da morte. É o que Paulo vai tratar. Então percebe que por mais que seja uma carta complexa de tratar esses conceitos de salvação, do pecado, da condenação do homem, ela também é simples, porque Paulo mostra o quanto nós estávamos condenados longe de Cristo, mas no capítulo 4 até o capítulo de número 8, Paulo vai mostrar o quê? Que o sacrifício de Cristo, que a morte de Cristo nos livrou de tudo isso. Tá certo? Então é importante compreender, e é importante depois você ler esses capítulos, e você vai conseguir compreender e enxergar essa dinâmica de salvação que o homem encontrou no sacrifício de Cristo Jesus. Tá certo? Então no capítulo 8 ele vai mostrar, sobretudo no capítulo 8, Paulo vai mostrar, o capítulo 8 é praticamente um Atos dos Apóstolos. Porque no capítulo 8 ele vai mostrar, e diversas vezes, a palavra que mais vai ser repetida aqui é a palavra Espírito. E Paulo vai mostrar como este Espírito, e aqui nós estamos falando do Espírito Santo, como este Espírito Santo, agindo em nós, nos transforma em novas criaturas. Ou seja, nós só somos transformados, segundo a fala de Paulo aos Romanos 8, nós só somos transformados pela ação do Espírito Santo. Aqui mostra a importância da ação do Espírito Santo na vida do homem. E esse Espírito Santo, se a gente for ler no capítulo 8, do versículo 18 a seguir, ele vai mostrar esse Espírito Santo agindo na esperança. Ele vai mostrar esse Espírito Santo agindo na intercessão, ou seja, nós oramos e o Espírito Santo ele vai interceder por nós. Nós não sabemos como orar, e às vezes nós oramos coisas que não tem nada a ver, e o Espírito Santo vai falar: não, Deus, não é isso bem, não é isso que ele está precisando agora, não. Ele está precisando de uma outra situação que precisa ser transformada nele. Usa as lutas para transformá-lo, ou seja, o Espírito Santo vai interceder por nós, na esperança, na intercessão e na eleição. Tá certo? Então é isso que nós podemos resumir desses primeiros, ou melhor, desse segundo bloco. E o terceiro bloco aqui, para nós finalizarmos, Paulo vai tratar do capítulo 9 até o capítulo 16. Nesses últimos capítulos, ele vai descrever a situação de Israel, a eleição de Israel e a rejeição de Israel. Paulo vai tratar sobre isso. Percebe que parece muito com o Evangelho, né? A dinâmica de Romanos é uma dinâmica que mostra praticamente o que ocorre nos Evangelhos. A rejeição de Israel. Mas fala da futura salvação de Israel. Então Paulo fala sobre isso. Paulo também ele aconselha os membros da igreja, tanto judeus a gentios, a viverem o Evangelho de Cristo Jesus, para que haja paz e para que haja união na igreja. Ele pede para que os santos da igreja, os santos cristãos daquela igreja, continuassem a guardar os mandamentos de Cristo. Então, se você for ler capítulo 9 em diante, você vai encontrar
falando sobre a rejeição dos judeus, e justamente pelo fato deles rejeitarem a Jesus Cristo, a salvação foi a todos, inclusive aos gentios, inclusive aos romanos, tá certo? Mas ele fala no capítulo 11 acerca do futuro de Israel. E ao falar acerca do futuro de Israel, ele vai falar também acerca da possibilidade de salvação para aqueles que são judeus, aqueles que no primeiro momento rejeitaram, mas eles também podem ser salvos se assim também aceitarem a salvação de Jesus Cristo. Tá bom? Então nós temos esse breve resumo para nós compreendermos o que se trata a carta aos Romanos. Como eu disse no início, nós não vamos esgotar o assunto, porque o assunto é um assunto extenso, mas de forma resumida eu tentei ser o mais simples possível. Aqui nós temos um breve resumo do que nós encontramos nesses capítulos de aos Romanos, tá certo? É uma carta um pouco mais extensa do que as outras de Paulo, ela tem 16 capítulos, mas vale a pena você ler com atenção, você buscar um pouquinho mais de conhecimento, seja através de livros ou através até das notas de rodapé das Bíblias de estudo. Eu tenho certeza que você terá uma compreensão mais ampla acerca da carta de Paulo aos Romanos. Que Deus te abençoe. No nosso próximo encontro eu vou trabalhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios e também trazer um breve resumo para você. Que Deus te abençoe. Fique na paz.